A seguir, trazemos uma cena na qual uma MED apresenta uma experiência vivida com as suas 35 crianças de um grupo, ao expandir a ação pedagógica para além dos muros da unidade. Cena 2. Iniciamos com a ida à feira e ao mercado que ficam localizados na rua acima da UE. Levamos as crianças com a proposta de comprar uma fruta da época e fazer um suco. No caminho, eles perceberam, junto com as professoras, ATS e agentes escolares, os cuidados para atravessar a rua na faixa de pedestre e para não encostar no portão devido aos animais, e observaram as lojas existentes no bairro. Quando foram atravessar a última rua até o mercado, perceberam que não tinha faixa de pedestre. Isso nos trouxe a ideia de a turma solicitar à subprefeitura uma faixa de pedestre, e que as próprias crianças levassem o memorando. Na feira, observaram frutas, legumes, verduras e compraram couve e maracujá. Levantaram hipóteses. Qual a diferença do tomate e do caqui? São parecidos. Já no mercado, ao comprar o açúcar, uma das crianças ficou responsável por pagar, e a funcionária do caixa informou que tem troco. Em seguida, a criança perguntou o que é troco e a funcionária disse que sobrou dinheiro. Na sequência, a criança disse com um sorriso: "Nós vamos à feira que dá para comprar mais frutas." Ao retornarem, fizeram suco de maracujá com couve e todos experimentaram. Alguns levaram a ideia para casa e pediram às mães para fazerem o suco. Na mesma semana, alguns familiares já comentaram a alegria das crianças. Na cena percebemos muitos elementos do planejamento intencional das educadoras, ES, da UE, e ao mesmo tempo, a possibilidade de estarem abertas, ao imprevisto, que em hipótese nenhuma significam o apagamento de suas intencionalidades. Acompanhemos algumas situações intencionais narradas. A escolha da ida à feira livre e ao mercado, a fruta e a verdura que seriam compradas e o trajeto a ser percorrido. Essas intenções poderiam ser divididas em estratégias didáticas, a ponto de permitirem novos desdobramentos na UE, como realizar o mapa do percurso realizado, registrar por desenhos, imagens fotográficas ou em um texto a experiência, a professora como escriba, continuar a análise indicando a realização da receita, que permitirá novos desdobramentos. É importante frisar que é no diálogo entre o que as crianças estão sinalizando e o que os educadoras, ES, têm como intenção que se materializam as proposições a serem realizadas. Contudo, não podemos minimizar e nem categorizar como mais ou menos importante que o viés didático a intenção de contribuir com a visibilização das crianças no bairro. Isso é muito central, afinal, sabemos que quando saímos com os bebês e crianças pelas ruas, causamos frisson no entorno da UE, o que nos sinaliza o quanto estão invisibilizadas em nossa cidade. A abertura ao imprevisto se apresenta na cena em dois momentos: na percepção da ausência da faixa de pedestre, o que permitiu desdobramentos significativos de mobilização de diversos conhecimentos, e no diálogo entre a caixa do supermercado e a criança sobre o troco. As possibilidades de ampliação didáticas aparecem também nesses imprevistos, desde a escrita de um memorando à subprefeitura, a confecção de um cartaz chamando a atenção para a ausência da faixa de pedestre,
manipulação de notas e moedas do nosso dinheiro, entre outras tantas. O ponto central é ter clareza de que essas proposições não estão descoladas do contexto, e os instrumentos culturais, neste caso, o memorando e a moeda, não são apartados de suas funções sociais. Só há justificativa em mediar instrumentos culturais às crianças, se estes estiverem concretamente significados. Cabe ao UE constituir a sua voz e a sua autoria na relação com os territórios, apoiar a propagação das inúmeras vozes infantis que ainda não são escutadas, promover a visibilidade das infâncias paulistanas, compartilhar o cuidado da cidade, ao fazê-la escutar os seus próprios territórios. Os educadoras, ES, precisam conhecer a comunidade na qual a UE se situa, participar de vivências e experiências que deem valor aos elementos extraídos dos territórios, confere aos bebês, às crianças um olhar de compreensão sobre as suas vidas e cria cumplicidade e inclusão social. As escolas públicas, especialmente aquelas situadas em territórios de vulnerabilidade e pobreza, têm um compromisso muito grande com os bebês, as crianças de valorizar seus territórios do entorno, sua família, responsáveis e suas vidas constantemente desqualificadas pela mídia, pela política, pela sociedade. Promover festas com significados para e com os bebês, as crianças, sem natureza religiosa ou comercial, respeitar os territórios onde os bebês, as crianças vivem, conhecer a localidade onde a escola se situa, ter maior relação com as famílias responsáveis para criar vínculos pode ser o início de uma educação que escuta bebês e crianças em sua integralidade e condições sociais, respeita-os e os trata com justiça e equidade. Respeitar as diferentes composições familiares, as culturas populares, as tradições locais, jogos e brincadeiras. As manifestações culturais como patrimônio imaterial, e propor brincadeiras com bebês e crianças com os materiais que têm à disposição é criar caminhos para uma vida participativa, cidadã e digna. Oferecer dignidade para a vida dos bebês e crianças no marco de uma alternativa àquela proposta pelo consumo é função da escola, ao apresentar a cultura como um bem comum que não pode ser comprado, mas alcançado nas relações sociais, desde a apreciação dos materiais naturais como na tensão com os demais presentes nas brincadeiras mais simples.